Félix assegura a Olga que está pronto para ser extremamente generoso em troca de informações sobre o paradeiro de Valentina. Vicente relembra a intensa dor que ele e Benjamin experimentaram no hospital quando perderam Lúcia. Vicente comenta com Natália que não tem frequentado hospitais desde a perda de sua baixinha, temendo reviver essa angústia. Natália o envolve em um abraço e afirma que seguirão adiante juntos. Félix entrega uma soma considerável em dinheiro a Olga, que indaga por que ele está tão interessado em Valentina. Félix insiste em afirmar que ela é sua prima e que o assunto diz respeito apenas a eles. Olga revela que Félix pode encontrar Valentina na pensão, mas que todos estão protegendo-a porque acreditam que ele pretende fazer-lhe mal. Félix finge indignação e planeja abordar Valentina quando estiver sozinha. Olga decide partir, mas Félix a detém e aconselha a procurá-lo se quiser trabalhar como modelo. Olga promete considerar a proposta e se retira. Cláudio aborda Mário na rua, avisando que Adriano quer falar com ele. Mário critica Cláudio por estar trabalhando para Adriano, questionando como ele explicará isso a Natália e Teresa quando souberem. Cláudio afirma que elas serão as primeiras a agradecê-lo, garantindo que isso também beneficiará Mário. Mário se despede de Valentina e sai com Cláudio. Valentina se assusta ao encontrar Félix na pensão. Ela tenta fugir e chamar por Soledade, mas Félix a detém, dizendo que não há ninguém e que eles precisam recuperar o tempo perdido. Cláudio nega a Mário que tem ajudado Adriano a sair da prisão, alegando que não colocaria em risco sua nomeação como cônsul. Mário questiona por que então ele agiu como motorista para buscá-lo e Cláudio explica que precisa se submeter para recuperar o dinheiro de Teresa. Cláudio aconselha Mário a conversar com Adriano, pois ele está planejando fazer alguns negócios. Mário interrompe para afirmar que não quer voltar para a prisão. Cláudio garante que o erro de Adriano e Mário tem um belo par de pernas e se chama Verônica, mas os dois estão livres de toda a culpa. Mário assegura que se Adriano saiu da prisão foi por sua habilidade em enganar as pessoas. Cláudio afirma que Adriano é um homem diferente agora. Valentina tenta resistir a Félix, mas é ameaçada com um canivete. Félix cobra de Valentina todo o dinheiro que gastou com ela, exigindo que ela trabalhe no bordel até ele decidir que não lhe deve mais nada. Valentina hesita, mas Félix a ameaça. Regina deseja contar a Natália que Adriano saiu da prisão, mas Zezé acha que não é o momento certo. A médica informa que, apesar das complicações durante a cirurgia de Margot, conseguiram remover todo o tumor com êxito e agora será analisado. Todos se unem em uma corrente de oração por Dona Margot no hospital. Valentina promete a Félix que arranjará o dinheiro para pagar-lhe, mas Félix adverte que não se trata de uma questão financeira, e sim porque ela o ridicularizou. Félix obriga Valentina a juntar todas as suas coisas na pensão e acompanhá-lo, dizendo que é um tolo por ainda amá-la. Valentina responde que sente nojo dele e recebe um tapa. Na residência de Verônica, onde Adriano está alojado, Mário observa um arranjo de rosas amarelas. Ele relembra de ter confessado a Verônica que sentia ciúmes das roseiras, pois ela as procurava mais do que a ele. Verônica explicou que as cultivou após a morte dos pais, que eles renascem em cada botão que floresce e morrem em cada rosa que murcha. Mário considerava Verônica uma mulher sensível e especial como suas rosas. Verônica alertou que era como uma rosa, mas isso incluía seus espinhos. No momento presente, Mário se fere com os espinhos das rosas. Adriano aparece e explica que está naquela casa aguardando o retorno de Verônica, afirmando que é capaz de destruir suas roseiras para forçá-la a voltar. Adriano informa Mário que está disposto a pagar o que ele pedir para que se afaste de Natália. Natália incentiva Vicente a não perder a fé. Vicente lamenta não ter conseguido falar com sua avó antes da cirurgia, e Natália conta que Margot disse que estava muito feliz por eles estarem juntos, enchendo Vicente de elogios. Natália tenta animar Vicente, mas ele está devastado.
Mário esclarece a Adriano que não é ele de quem precisa se preocupar, mas não revela se Natália está com outro homem, afirmando que ambos perderam. Simba testemunha quando Félix leva Valentina de carro. Ao ver Simba, Valentina pede ajuda silenciosamente. Salma visita Constanza apesar de não ser bem-vinda. Ela tem uma revelação bombástica para Constanza, contando que Adriano detalhou seu ardente romance com Verônica. Constanza não fica para trás, trazendo uma fofoca ainda mais escandalosa, o romance de Natália com Vicente, deixando Salma impactada. No hospital, a médica informa que Dona Margot está fora de perigo, trazendo alegria para todos. Após os resultados da biópsia, será possível dar um diagnóstico definitivo e indicar o tratamento adequado. Salma diz a Constanza que Natália decidiu seguir os passos da irmã, mencionando seu pecadinho musculoso, mas Constanza finge não saber do que ela está falando. Salma lembra que Constanza se casou com Gustavo e Constanza afirma que já o eliminou de sua vida. Salma concorda que entende Natália, pois estava com autoestima baixa e muito próxima a Vicente. Constanza afirma que Vicente se aproveitou da fragilidade de Natália, acreditando que Adriano possa acabar com essa loucura. Salma concorda que o adúltero de seu marido é a única opção para Natália. Andréia surge furiosa, perguntando a Salma o que ela está fazendo ali e falando sobre sua mãe. Enquanto Margot está sob efeito da anestesia, delira ao conversar com Vicente, revelando ter um namorado chamado Eliodoro, o que surpreende o neto. Andréia exige que Salma saia imediatamente de sua casa, provocando uma risada debochada da parte dela. Constanza sugere que Salma se retire, prometendo conversarem mais tarde. Constanza, por sua vez, informa Andréia que não vai aceitar sua interferência em suas visitas, não se sujeitando à sua aprovação. Andréia afirma que Salma conseguiu convencer o idiota que a engravidou a sair do país. Ela ameaça deixar a casa de Constanza caso Salma volte. Constanza não se intimida, dizendo que antes de sair, Andréia terá que devolver tudo o que recebeu. Andréia se acalma e Constanza mente que Salma veio contar que estão falando de Natália por todo o clube, pois ela e Vicente foram vistos aos beijos. Andréia fica furiosa com a informação falsa. Andréia abraça Adriano quando ele chega à casa de Constanza e Constanza o conduz para dentro. Adriano admite não ter imaginado que a cunhada o receberia melhor que sua esposa. Constanza admite estar feliz em vê-lo, sobretudo agora que Andréia precisa revelar com quem Natália está saindo. Mário encontra o pátio da pensão desorganizado e liga para Soledade, informando que aparentemente alguém entrou para roubar. Natália se oferece para passar a noite cuidando de Dona Margot. Ao ser pressionada, Andréia revela a Adriano que Natália está saindo com Vicente, deixando-o surpreso. Vicente comenta com Natália sobre a suposta revelação de Margot sobre um namorado chamado Eliodoro, mas ele acredita que isso seja apenas efeito da anestesia, pois sua avó é uma santa. Natália recorda que, antes de tudo, Margot também é uma mulher, assim como ela, que se apaixonou por Vicente. Gustavo informa Mário que somente os pertences de Valentina sumiram. Mário afirma que Félix a levou à força, sentindo-se culpado por tê-la deixado sozinha. Mário conta que dividiu a cela com o criminoso e ele prometia matar Valentina. Mário deixa uma mensagem de voz no celular de Valentina. Olga visita Simba para entregar o dinheiro e reclama do muquifo onde ele vive, deparando-se com ratos. Simba adverte Olga que o dinheiro não é suficiente para acabar com Natália, e Olga promete conseguir mais. Simba menciona ter visto Valentina sendo levada por alguém e percebeu que ela suplicou por ajuda. Olga critica Simba por não ter feito nada para ajudá-la. No bordel em Acapulco, Félix prende Valentina em um quarto medonho e devolve o celular a ela, mas pega de volta assim que ela o desbloqueia. A médica informa Vicente e Natália que no dia seguinte Margot poderá receber visitas. Natália insiste para Vicente descansar em casa e ele agradece imensamente por tudo.
Inconformado, Adriano diz a Andréia que Natália sempre teve bom gosto e se decaiu dessa maneira é porque está completamente desesperada. Adriano diz a Andréia que lhe dará um dinheiro para que ela e Regina convençam Natália a viverem juntas em um lugar que esteja à altura delas. Andréia garante que isso não vai funcionar porque Natália não aceita a ajuda de ninguém e menos ainda aceitará dinheiro de Adriano. De qualquer forma, Adriano afirma que eles precisam tirar Natália daquele bairro ou irão perdê-la. Cláudio chega em casa embriagado e encontra Soledade. Teresa, Regina e Fernanda chegam em seguida. Cláudio pede explicações pela esposa chegar em casa àquela hora. Teresa explica o que aconteceu com Margot. Soledade se despede, comentando que a pensão foi invadida. Cláudio repreende Teresa por não ter ligado informando onde estava. Teresa recorda nunca saber do paradeiro do marido. Enquanto isso, Félix segura o celular de Valentina, ignorando as ligações de Mário, cujo nome está carinhosamente registrado no aparelho. Gustavo propõe a ideia de acionar a polícia diante da situação. Quando Olga chega, Soledade relata que Valentina foi sequestrada, porém Olga especula que ela possa estar com seu suposto primo. Mário esclarece a Olga que Félix não é parente de Valentina, mas sim um criminoso que já esteve encarcerado. Olga fica pensativa após receber essa informação. Vicente indaga a Regina se ela não aprova sua relação com Natália. Regina responde que aprecia muito Vicente e Benjamin, entretanto não imaginava que sua família desmoronaria de maneira tão súbita, o que a faz questionar a existência do amor. Valentina tenta atingir a cabeça de Félix com alguma coisa, porém ele se defende e ameaça novamente com o canivete. Félix pergunta a Valentina como ela conhece Mário Rivas e ela revela que ele mora na pensão. Félix menciona que falava sobre Valentina para Mário na prisão e está convicto de que Mário está interessado em roubá-la. Valentina assegura que não pertence a Félix e que Mário é apenas seu amigo. Ela garante que Mário virá resgatá-la, enquanto Félix promete eliminá-lo. Vicente assegura a Regina que o amor se manifesta de diversas maneiras. Emocionada, Regina expressa a Vicente que ele é um pai exemplar e que jamais abandonará Benjamin como Adriano fez com elas. Ela acredita que Benjamin é privilegiado por ter um pai como Vicente e ele a abraça em resposta.